Há filmes que envelhecem com o tempo, e há outros que o tempo não consegue tocar. Juventude Transviada, lançado em 1955, pertence a essa segunda categoria, pois sua mensagem continua viva, talvez até mais urgente nos dias atuais. Mas naquela época, os jovens buscavam sentido em meio ao tédio, à hipocrisia e à falta de escuta dos adultos. Hoje, eles buscam o mesmo, só que o fazem diante de telas, likes e promessas instantâneas de pertencimento. Mudaram os carros, os cenários, a tecnologia, mas o vazio existencial é o mesmo. A dor de ser jovem, incompreendido e de não saber o que fazer com a própria intensidade emocional continua ecoando. O ator James Dean deu a esse vazio um rosto, um gesto, um olhar. E é sobre isso que vamos falar. O drama eterno da juventude que não encontra um pai simbólico como referência, nem no sentido que a oriente, e acaba se perdendo entre a revolta e o desespero. O personagem Jim Starks, interpretado por James Dean, encarna o arquétipo do puer eternus, o eterno jovem, que não quer se corromper pelo mundo adulto. Ele é sensível, idealista e revoltado, não por maldade, mas por não suportar a falsidade e o vazio moral à sua volta. Ele é o arquétipo do herói em crise ou do jovem lidando com a ausência de um modelo paterno forte. A rebeldia é a sua forma inconsciente de dizer: há algo de errado com o mundo. A figura paterna, fragilizada e submissa, não oferece ao filho Jim Starks direção nem força. Sua mãe autoritária representa um polo oposto e sufocante. Esse desequilíbrio destrói o eixo simbólico do filho. Jung diria que, sem o arquétipo do pai ativo, o self fica sem norte, desorientado. Porém, Jim busca uma autoridade interior, mas só encontra caos e confusão. Se você chegou até aqui e estiver gostando, dê o seu like e se inscreva neste canal. Assim, os vídeos podem chegar até aqueles que se interessam por este conteúdo. Então, podemos continuar. A personagem Judy, interpretada por Natalie Wood, é a ânima ferida de Jim, a parte sensível e amorosa que ele não consegue integrar. O encontro entre os dois é belo e trágico. Dois corações órfãos, entre aspas, tentando se curar através um do outro. Mas o amor sem um eixo interno se torna refúgio e não transformação. Judy e Plato também representam o arquétipo sombra em busca de pertencimento. O personagem Plato representa um adolescente negligenciado pelos pais ausentes. Por isso, ele busca a figura paterna e a materna, encontrando ambos em Jim e Judy. O comportamento rebelde e destrutivo de Jim, Judy e Plato é, em grande parte, a manifestação da sombra não integrada, resultado da inautenticidade em suas famílias disfuncionais. Eles formam uma família arquetípica, temporária, na ausência de suas famílias reais. Existe uma gangue que representa a necessidade arquetípica de pertencer. A corrida de carro do alto do penhasco é uma caricatura moderna de um rito de passagem, o gesto extremo que substitui o ritual que a sociedade perdeu. Quando os rituais desaparecem, os jovens criam os seus, muitas vezes à beira do abismo. Juventude Transviada não é apenas um retrato dos anos 50. É um espelho
do que ainda somos. Uma geração após outra, continuamos tentando preencher o mesmo vazio, que é a desconexão com o centro interior, a falta de símbolos vivos e de referências verdadeiras cria um deserto espiritual. E os jovens, sem mapa e sem bússola, buscam sentido nas sombras. A jornada de Jim expressa o drama de quem tenta nascer para si mesmo antes da hora. Um processo de individuação que na juventude quase sempre se frustra, porque o mundo ainda não tem espaço para quem é autêntico. Jim Starks busca ser inteiro, mas tropeça nas máscaras que o cercam e nos desafios que tem que enfrentar. Ele quer compreender-se, mas encontra só ecos e ruídos. Em cada jovem que se revolta, há uma alma que recusa a adaptação cega ao que é esperado. A rebeldia é o primeiro grito do self, o protesto silencioso contra a morte interior. E é o impulso da vida que tenta romper a couraça da persona e anunciar, mesmo que de modo confuso e doloroso, que há algo dentro de nós que precisa de escuta. Por isso, Jim não é apenas um jovem em crise. Ele é o símbolo de todos aqueles que um dia sentiram o abismo entre o que são e o que o mundo quer que sejam. A dor que ele vive é o preço da autenticidade e, ao mesmo tempo, o início do caminho para o self. James Dean, o ator, morreu muito cedo, mas talvez essa seja a tragédia simbólica daquele que não chega a amadurecer, porque o mundo que o cerca não lhe oferece caminhos para crescer. No desfecho, após o assassinato trágico de Plato por um membro da gangue, ele era o amigo que espelhava a parte de Jim mais ferida e inconsciente. Foi então que Jim se reconciliou com os pais. É como se pela primeira vez uma centelha de maturidade surgisse entre os destroços da juventude. Essa reconciliação é a chave simbólica do arco de Jim. Sem ela, o filme termina apenas na angústia da perda. Com ela, ganha sentido psicológico e fechamento arquetípico. É o momento em que o herói ferido dá o primeiro passo rumo à integração. O processo de individuação, segundo Jung, costuma se tornar consciente na segunda metade da vida, quando o ego já se estruturou o bastante para suportar o encontro com o inconsciente. E o que o Jim vislumbra é apenas o pressentimento de uma futura totalidade. No filme, a rebeldia de Jim é, no fundo, um pedido de ajuda da alma jovem de ontem e de hoje. E esse apelo, como todo símbolo vivo, ainda ressoa em nós. Até o nosso próximo encontro.